Olá, meus amigos, Pastor Roberto mais uma vez na área e hoje para falar sobre certo e errado e algo chamado propósito. Todos nós, de certa forma, temos um propósito a cumprir e esse propósito se fundamenta nas nossas escolhas. Se eu opto em caminhar segundo as Escrituras Sagradas, eu me incluo, então, dentro do propósito do próprio Deus, que é me ensinar para que eu possa produzir segundo o propósito e o querer dele. Todos nós cumprimos o nosso propósito, ou certo ou errado, nós cumprimos o nosso propósito. E se você observar bem, lá na mesa onde 13 homens se reuniam, 12 homens ouviam como alunos, e entre esses 12 homens havia um outro cujo nome era Judas, que também tinha o seu propósito. E eu pergunto, Judas estava errado? Não, ele não estava errado. Ele cumpriu ali o seu propósito. Pedro, João e os demais estavam errados? Não. Eles cumpriram o seu propósito. Cada um leva as consequências das suas escolhas. Judas, em pouco tempo, ele se autodestruiu. Ninguém jogou pedra nele, ninguém o lançou na prisão. Ele simplesmente se autodestruiu em função da sua escolha mediante o propósito que ele estabeleceu, mesmo ouvindo as propostas do Mestre Jesus. Não é o momento de eu ficar responsabilizando a liderança A, a liderança B, o fulano de tal ou o ciclano. Porque desde o princípio, os propósitos precisam ser estabelecidos. O Senhor Jesus me ensinou que eu não sou juiz sobre ninguém, senão de mim mesmo, sobre a minha pessoa. Julgai cada um as vossas condutas, né? Julgai cada um as suas atitudes. Considerando isso, eu fico observando as pessoas criticando Jair Messias, criticando o pastor tal. Eu não vejo nenhum cristão firme, maduro na palavra, em vãs conversações, sabe? Eu, fora do meu princípio religioso, o meu princípio de fé, eu posso até emitir as minhas opiniões políticas, eu posso cometer algumas falhas políticas, mas não no contexto religioso, porque no contexto religioso a minha função é pregar e ensinar. Eu não tenho o poder de definir o que a pessoa vai fazer, eu tenho a obrigação e o propósito de ensinar. Eu vi alguém criticando o senhor Jair Messias Bolsonaro pelos erros, por todas as coisas que estão acontecendo. E eu digo para vocês, se eu tivesse que declarar um juízo aqui agora, não estou declarando, eu diria, a igreja tem cumprido o seu propósito? Se a igreja não tem cumprido o seu propósito, então, a culpa não é do Jair Messias, a culpa é da igreja. A culpa não é daqueles que estão lançando profecias ou profetadas, a culpa é da igreja que não assumiu o seu propósito. E falando em propósito, nós temos que orar pelo nosso Brasil. Falando em propósito, a nossa luta não pode acontecer da forma que o inimigo estabelece. A nossa luta é contra principados e potestades. Então, a minha luta não é contra o pastor A, pastor B, igreja tal, igreja B, fulano de tal, ciclano. Não, a minha luta é no mundo espiritual. E hoje, então, eu chamo a sua atenção. Oremos pelo Brasil, para que as potestades malignas sejam destronadas, as autoridades malignas sejam destronadas e que a glória de Deus se estabeleça sobre o Brasil. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Honro e honrarei sempre a pessoa do senhor Jair Messias Bolsonaro, mas ele não é o meu Deus, ele não é o meu mito, ele é alvo da minha oração. Assim como o Brasil hoje é alvo da minha oração. Eu não quero criticar você que irá me criticar. Eu não quero me defender de você que irá me criticar, porque hoje o meu alvo não é brigar contra você.
O meu alvo é destronar principados e potestades. E sabe como que eu farei isso? Com os meus joelhos no chão. E também colocarei o meu rosto em terra, porque eu estarei me humilhando diante da potente mão daquele que exaltará sobre todos nós o nome do teu Filho Jesus, e aqueles que estarão com ele viverão sobre o poder da sua glória. Então, oremos pelo Brasil e não vamos em nenhum momento usar as mesmas armas que o inimigo está usando. Tire dos seus lábios as críticas, as ofensas e coloque no seu coração o objetivo: orarei pelo Brasil. Se for em uma manifestação, eu irei para orar pelo Brasil. Se eu estiver entre pessoas que estarão lutando pelo bem do nosso Brasil, eu estarei sendo uma diferença, usando antes de tudo o poder do nome daquele que vive para sempre. Oremos pelo nosso Brasil. Que Deus te abençoe.